Fala galera, belezinha? Eu sou o Fábio, eu tô de volta depois de mostrar pra vocês, um pouco mais sobre o drama vivido pelo Colo-Colo, tido por muitos como o maior clube da história do futebol chileno, sendo o único a ter vencido a Copa Libertadores, além de possuir mais títulos nacionais que qualquer outro, mas que vive uma seca de conquistas por lá e quase foi rebaixado na última temporada, tendo até que disputar playoff e tal, né? E que se você quiser saber um pouco mais é só clicar aqui em cima nos cards, afinal essa é a série do Futebol em Crise, onde sempre na primeira quarta-feira de cada mês, essa a de abril, eu conto história de clubes tradicionais do nosso futebol e também lá de fora que não estão vivendo um bom momento. Mas antes de qualquer coisa já sabe, deixa o like maroto aqui embaixo, marca seu amigo sua amiga que curte o tema e se inscreve no canal pra gente chegar logo quanto antes a meta que é de 20 mil inscritos, que do jeito que tá indo a gente vai bater logo. Sem esquecer de curtir a página lá no Facebook, tem novidade quase todo dia, e é rapidinho também, né, acabou o vídeo aqui, vai pra lá, deixa seu like, tamo junto. E aí você segue a gente lá no perfil do Instagram, lembrando que agora você também pode se tornar um membro aqui do canal e ajudar a gente financeiramente, mas é claro ganhando benefícios em troca. Sendo que se você tem iPhone ou algum sistema iOS, né, não tá aparecendo o botãozinho de seja membro aqui embaixo, vai estar o link bonitinho na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado. Porque hoje é dia de falar sobre um dos maiores e mais tradicionais clubes do nosso país vizinho, a Argentina, né? Embora ele não seja considerado membro, né, do seleto top 5 de lá, sendo formados pelos donos das maiores torcidas de lá, né? Sendo eles chamados os 5 grandes, que é Boca Juniors, River Plate, Independiente, Racing e San Lorenzo. Ainda assim, figura entre os que mais títulos nacionais e internacionais conquistaram na história do futebol portenho, fazendo bonito entre o fim da década de 60 e o início dos anos 70, e ainda possuindo uma belíssima história com a família Verón, tendo La Bruja e La Brujita como peças fundamentais para construir a grandeza desse clube, que é dono do coração de muitos lá em La Plata. Trata-se obviamente do Estudiantes, e vai ser sobre essa história que eu vou falar melhor a partir de agora. Ficou curioso? Então segura aí que depois da vinheta eu continuo. Podemos começar esse vídeo dizendo que o ano de 1905 foi um verdadeiro marco para a história do futebol da Argentina, o futebol sul-americano e, por que não, o futebol mundial. Afinal, 3 dos clubes mais copeiros que a gente conhece nasceram justamente nessa temporada, sendo eles Independiente, Boca Juniors e o próprio personagem do vídeo de hoje, o Estudiantes de La Plata, justamente o trio argentino que mais títulos internacionais conquistou na história do futebol. A questão é que os Pincha, como eu falei no início, não fazem parte dos chamados grandes da Argentina, mesmo já tendo dominado o país e o continente por certo período e permanecendo à frente do próprio Boca até a virada do milênio. Mas ó, as glórias do clube vão muito além do período de ouro vivido entre os anos de 1967 e 1970. Mas por ironia do futebol, as origens de um clube tão campeão como esse estavam, né, atreladas a um fadado ao sofrimento, o grande rival Gimnasia e Esgrima, que embora tenha sido fundado em 1887, teve uma profunda mudança justamente em 1905. Aliás, se você quiser saber um pouco mais sobre essa grande rivalidade do futebol argentino, né, entre os dois clubes de La Plata, é só clicar aqui em cima nos cards que esse duelo já teve presente aqui na série dos clássicos pelo mundo. Mas enfim, voltando ao que eu tava falando, o Gimnasia teve que mudar de sede em 1905, já que o campo onde ele atuava daria lugar a uma universidade. Com isso, eles não encontraram outra saída a não ser fechar o departamento de futebol, o que durou por nada menos que uma década, sim, 10 anos fechado. E como eu não tô falando de qualquer clube lá da Argentina, né, já que ele é o mais antigo dos que militam pelo futebol no país, e que naquele ano já tinha metido nada menos que a maior goleada sofrida pelo River Plate em toda a história, metendo 10-1 fora o baile, a maioria de seu elenco, que mano, era formado por jogadores de respeito, não concordou muito com essa decisão e decidiu fundar um clube próprio, o que, por outra ironia do destino do futebol, acabou se chamando Estudiantes de La Plata porque era formado por estudantes. Sim, estudantes universitários. E se você acha que as ironias pararam por aí, o primeiro jogo oficial do clube foi disputado no dia 22 de outubro de 1905 e adivinha contra quem? Sim, o Gimnasia e Esgrima de Chivilcoy, eu não sei nem se é assim que se pronuncia, mas fica lá na Grande Buenos Aires. E esse só foi o primeiro embate porque o que estava marcado pro dia 24 de setembro, né, quase um mês antes, foi suspenso por conta de um grande temporal e ele teria sido contra o extinto Lobense. E sabe qual que é o apelido do Gimnasia? Sim, Lobo. Mas aí já é forçar demais, né? Mas né, por falar em apelido, o de Pincharata dado ao Estudiantes surgiu da dissecação de ratos
por parte de estudantes de medicina, que eram maioria lá no clube. E um deles, em especial, chamado Jorge Luis Hirsch, que jogou pelo Estudiantes de 1906 até 1915 e depois foi presidente de 1927 até 1932, foi fundamental para o crescimento do clube. Só para vocês terem noção, a paixão desses caras era tão grande pelo futebol e pelo novo clube que eles tinham fundado, que em menos de um semestre, né, antes mesmo do término daquele ano, eles conseguiram mais de 150 associados. E logo em 1906 já conseguiram a afiliação à Associação Argentina de Futebol, começando lá de baixo, né, na terceira divisão, onde eles foram até que bem, terminando em terceiro com o próprio Gimnasia de Buenos Aires ficando com a taça. Depois, já com Hirsch na presidência, o número de sócios saltou de 300 para mais de 8.000, um aumento jamais visto em tão pouco tempo em qualquer outra instituição no país. Foi quando eles perceberam que era preciso um campo próprio para poder jogar, né? Sendo delimitado em 1907, um que ficava na esquina das ruas 1 e 57, se tornando depois a grande casa do Estudiantes, por nada menos que 100 anos, sendo demolida depois em 2007. Recebendo o nome de estádio Jorge Luis Hirsch, até dar lugar ao novo palco, a nova casa do Estudiantes, que tem o nome de Terra de Campeões. Já o uniforme, né, por sua vez, foi adotado em 1908, em referência ao grande clube da época, né, o Alumni, que era nada menos que 10 vezes campeão nacional, e de início a camisa era quase toda vermelha com apenas uma listra branca na vertical, bem ao centro. E foi com essa vestimenta aí, né, que veio o primeiro acesso. Agora a segunda divisão nacional que começou a ver campanhas mais ascendentes, batendo na trave em 1910, mas enfim chegando à elite do país no ano seguinte, 1911, e com um personagem bem especial, Oscar Hirsch, irmão de Jorge, sendo o autor de um dos gols da vitória por 3-0 sobre o Independiente, no próprio jogo que acabou decretando esse acesso. E bem no período em que outra liga foi formada na Argentina, a da Federação Nacional, que acabou se unificando com a outra em 1915. Mas aí, só para resumir, nesses primeiros 10 anos de vida, o Estudiantes já tinha feito história. E para se orgulhar, afinal, ainda nos tempos do torneio da Federação, foi campeão nacional em 1913, mas isso ainda era pouco pro clube, né? Já que até então ele era visto como tradicional e vencedor, mas pequeno no país. O que começou a mudar somente no fim da década de 60, mais precisamente em 1967, quando o clube foi novamente campeão nacional. Antes disso, entre 1920 e 1930, houve um período que o Estudiantes foi chamado de professores, com o perdão do trocadilho, quando mesmo sem conquistar nada, viu seu famoso quinteto ofensivo fazer bonito na Argentina, dando aula mesmo, brigando pelo topo de todos os campeonatos entre 1928 e 1931, justamente quando começou a era profissional por lá. Lembra que eu falei do Gimnasia lá no começo? Então, ele voltou às atividades um pouquinho depois, né, 10 anos mais tarde, e com o futebol mais bem estruturado, foi campeão argentino em 1929, possuindo até aquele momento o mesmo número de conquistas relevantes do próprio Estudiantes, e sendo bem mais recente, né, já que o dos Pinchas tinha sido em 1913. Mas aí o ano de 1967 chegou para mudar tudo. Primeiro com a mudança na direção da AFA, né, a Federação Argentina, imposta pela recém-instaurada ditadura de Juan Carlos Onganía, que decidiu reestruturar o futebol no país e dar mais chances para os clubes do interior alçarem voos mais altos, dividindo então a competição nacional, que reunia apenas clubes da Grande Buenos Aires, em 2 torneios, o Metropolitano e o Nacional, com o primeiro deles sendo um pouco mais relevante, né, dando vaga para Libertadores e tudo mais. Justamente para onde foi o Estudiantes depois de se sagrar bicampeão argentino, agora vencendo o Racing com direito a gol de Juan Ramón Verón. Sendo ele o principal nome daquela equipe, que ainda faria história dentro e fora da Argentina. Apelidado de La Bruja pela magia que ele fazia dentro de campo, ele foi fundamental para a primeira conquista internacional dos Pincharrata, a da Libertadores de 68, quando chegou justamente como campeão nacional, batendo o Independiente na fase inicial, o Racing nas semis e o Palmeiras na grande final. Hoje na Itália empataram o jogo, Pacaembu 68. Encarando depois ninguém menos que o poderoso Manchester United na decisão do extinto torneio Intercontinental, vencendo a ida em casa, né, meio que na Bomboneira por 1-0 e empatando a volta por 1-1 no Teatro dos Sonhos, né, o Old Trafford, sendo campeão do mundo. E com gol de quem? Sim,
Verón. Pois é, o clube que era pequeno e lutava para se manter na elite foi se tornando grande e alçando voos cada vez mais altos. Tudo isso pelos pés de Verón, Bilardo, Malbernati e Tonieri, regidos pelo maestro Osvaldo Zubeldia. E olha que não parou por aí. Sendo o único representante da Argentina na Liberta de 69, o clube bateu a Universidade Católica nas semifinais e se sagrou bicampeão continental ao vencer os 2 jogos diante do Nacional do Uruguai na grande decisão, por 1-0 fora e 2-0 em La Plata. O problema é que no Mundial o estilo meio que antijogo praticado pelo time acabou mostrando uma nova faceta, né, o da violência. Não que o Estudiantes já não tivesse feito um jogo bem agressivo contra o United um ano antes, mas é que diante do Milan, que já havia vencido por 3-0 no San Siro na partida de ida desse Mundial e tinha aberto o placar na Argentina, o Estudiantes simplesmente deixou de jogar e partiu pra porrada, sendo esse considerado o jogo de futebol mais violento da história, mesmo com vitória argentina por 2-1, onde ele acabou perdendo no agregado por 4-2. Gianni Rivera, advertida por el juez de línea. Y ahora, ¿qué pasó acá? Cuando Gianni Rivera seguía la jugada, Poletti quitaba la pelota, entre Poletti y Manera empujaron a Gianni Rivera, no sé desde aquí, desde nuestra posición, que chegou o golpe de Manera. Depois disso, o técnico Zubeldia e o próprio Estudiantes pediram desculpa publicamente, mas a relação deles continuou por mais alguns anos, né, sendo polêmica e vitoriosa, com direito a mais uma vitória imponente sobre o River nas semifinais da Libertadores de 70 e com o tricampeonato consecutivo chegando sobre outro uruguaio, agora o Peñarol, com o clube sendo ainda vice no Mundial daquele ano, né, perdendo para o Feyenoord da Holanda e depois batendo na trave da Libertadores de 71, quando o Nacional do Uruguai deu o troco em relação a 69. Pouco depois, no dia 9 de março de 1975, enquanto seu pai disputava mais um clássico de La Plata, o de número 87 da era profissional do futebol argentino, nascia um tal de Juan Sebastián Verón, apelidado de La Brujita por conta de seu pai. Depois disso, no entanto, o clube sofreu. Primeiro com um jejum de nada menos que 15 anos, faturando a dobradinha no país com os títulos do Metropolitano de 82 e do Nacional de 83, mas parando por aí, vendo as conquistas só voltarem com mais frequência na metade final da primeira década dos anos 2000, e coincidência ou não, foi bem quando um tal de Juan Sebastián Verón retornou ao clube, depois de fazer história no futebol europeu com as camisas do Parma, da Lazio, do Manchester United e da Inter de Milão, primeiro acabando com o maior jejum da história recente do clube argentino, de nada menos que 23 anos, né, voltando a ser campeão nacional em 2006, quando terminou a fase classificatória empatado com o Boca, vencendo o Cianese por 2-1 no playoff de desempate, e de virada, ficando assim com a taça de forma emocionante. 35 minutos deste segundo tempo, busca a pelota arriba, Pavone lucha, el tanque gana por arriba, el tanque gana, el tanque viene de cabeza, viene, gol, 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 gol. Lembrando que no caminho para esse título, o Estudiantes fez história. Primeiro conquistando um grande resultado ao golear o maior rival, né, o Gimnasia La Plata, por nada menos que 7-0, e depois por ser campeão sobre o grande bicho papão da década, e que em 2007 conquistaria mais uma taça da Libertadores em solo brasileiro, né, sobre o Grêmio no antigo Estádio Olímpico. Por falar no torneio continental, antes de ser campeão pela última vez no país, o Estudiantes voltou a fazer história na América do Sul, chegando para a Libertadores de 2009 com a segunda maior média de pontuação, obtida nos torneios Apertura de 2007 e 2008 e Clausura de 2008, sendo também vice-campeão da Sul-Americana nesse mesmo ano, passando pelo modesto Sporting Cristal do Peru na pré-Libertadores e pelo gol fora de casa, né, não foi nada fácil, e depois caindo no grupo 5 da competição continental ao lado de Cruzeiro, Deportivo Quito e Universitário de Sucre, e crescendo no mata-mata com o bom e velho clube argentino que a gente conhece, né, voltando a ser copeiro, relembrando lá os anos 60, 70, despachando o Libertad do Paraguai e Defensor do Uruguai nas primeiras fases eliminatórias, depois sofrendo um pouco, mas também vencendo os 2 jogos diante do Nacional, também do Uruguai, até reencontrar o Cruzeiro na grande final, o mesmo adversário que já havia medido força na fase de grupos, agora empatando 100 gols em casa e chegando a sair atrás do placar em um Mineirão mais que lotado, mas com muito sangue frio, conseguindo a virada e ficando com o tetracampeonato continental. Centro de Verón, arriba, sube, Boselli, gol! Gol!
Pois é, justo no aniversário de 50 anos da maior competição do continente, essa importante e cobiçada taça foi parar nas mãos do Estudiantes, que pela quarta vez se tornou o dono da América, e quase faturou a taça do Mundial, viu? Agora sobre o Barça de Lionel Messi, que acabou justamente marcando o gol da vitória no fim da prorrogação. Ao menos no ano seguinte, né, em 2010, como forma de prêmio de consolação, o clube foi campeão de novo, levantando na ocasião o seu sexto e até então o último campeonato argentino. Bom, para a realização do roteiro desse vídeo, como vocês já estão mais que acostumados quando eu falo aqui de futebol e time argentino, eu contei com a ajuda do ótimo site do Futebol Porteño, disputado em pontos corridos mesmo e terminando com 2 de vantagem sobre o Vélez Sarsfield, com a grande conquista chegando na vitória sobre o Arsenal de Sarandi por 2-1 na última rodada da competição. Benítez, ese que levanta la pelota. Por supuesto que de Sábato, que el Fede Fernández ahora ya no sube. El cabezazo. Otra vez. Rodrigo. Gol de Estudiantes, campeón. Le está ganando sobre el final del partido Arsenal por 2-0. Ya es historia terminada. Estudiantes de La Plata es el campeón de este torneo. Está ganando por 2-0. Estamos sobre el cierre del partido y la presión de Rodrigo López, a quien buscaron para que hiciera goles y no los encontró en el campeonato. Y ahora en el cierre, en el partido fundamental, es quien marca los 2 goles de su equipo, los 2 goles que significan el campeonato. Es decir, cuando hizo el cambio, Sabella pensou... O problema é que depois disso o clube não fez mais nada de muito relevante, nem dentro da Argentina, muito menos fora dela. Só pra vocês terem uma noção, o seu melhor ano foi em 2014, quando chegou às quartas de final da Copa Sul-Americana e também da Copa da Argentina, e terminou o Nacional na 3ª colocação, o que é muito pouco pra história do Estudiantes, como vocês puderam ver no vídeo de hoje, né? Mas enfim, por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado. Vou agilizar um pouquinho nesse final, que a bateria da câmera já vai acabar, o vídeo ficou um pouquinho longo, mas aí vocês deixam aqui nos comentários também o que vocês acham que vai ser do Estudiantes daqui pra frente, o clube vai voltar a conquistar algum título? Será que só com o filho do Verón que vai voltar a conquistar alguma coisa? Mas enfim, como é de praxe, no final vou deixar a playlist do Futebol em Crise pra vocês assistirem todos os capítulos que eu já fiz nessa série, falando mais aí de clubes nacionais, internacionais, como foi o caso de hoje, e também de seleção. Lembrando que eu já falei da Argentina e do Uruguai, se eu não me engano, dá pra fazer de outras seleções também, então você deixa a sugestão de tema aqui nos comentários, mas não só pra essa série, pra das curiosidades da bola, que são as outras quartas do mês, e também dos clássicos pelo mundo, a série que vocês tanto amam. Mas enfim, é nóis, tamo junto, se inscreve no canal, deixa seu like, escreve aqui se você gostou ou não, segue a gente nas redes sociais pra ter um contatinho mais direto, a bateria da câmera vai acabar real. Então é nóis, tamo junto e fui, e se torna um membro também, né, quem sabe.